Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje então vamos para a nossa aula de editores de texto, né? Que a gente vai ser bem curtinho nos slides, né? Não tem muita coisa para poder falar. Aí em seguida eu vou partir com vocês aí para mostrar, né? Tanto o Microsoft Word quanto o Documentos Google, né? E aí em seguida eu vou estar dando alguns exemplos aqui para vocês. Eu imagino que todos já tenham mexido algum dia com editor de texto, né? Então, vou estar mostrando para vocês algumas coisinhas mais intermediárias que podem querer algo a mais. Vou evitar hoje essa parte de formatação. Vamos fazer umas coisas mais interessantes. Beleza? Então, vamos lá então. Em primeiro lugar, né? Deixei a tirinha aqui para vocês se divertirem aqui um pouquinho. E aí vocês olham ela aí no nosso PowerPoint. Então vamos lá, né, pessoal? Então hoje que a gente vai ver são editores de texto, né? E os editores de texto, né? Eles também podem ser chamados de processadores de texto, né? É algo que a gente chama, mas o termo ele não é tão preciso assim, porque processador seria algo que processa, né? Na verdade, o que a gente está fazendo é editar. Então, o termo mais correto mesmo é editor de texto. Eles são softwares que têm a finalidade de tratar arquivos textuais, né? Então, eles permitem a criação de novos documentos e a edição de documentos que já existiam antes. Né? Então, a gente tem vários aí, né, que a gente pode utilizar. Tem o Notepad, tem dentro do Windows, né, algumas versões anteriores do Windows vinha o WordPad para gente, Microsoft Word, né? Então, aqui está Microsoft Office, mas é Microsoft Word, né? Documentos Google, LibreOffice Writer e assim vai. Né, e tem outros aí também para Mac. Então a gente tem uma infinidade aí de editores de texto aí para a gente poder utilizar, tanto para editar arquivos, né, com a formatação, como algo que a gente faz no Word, né, para fazer um trabalho de escola, como também para editar arquivos TXT, coisas desse tipo aí. Bom, então eu vou dar para vocês aqui uma breve historinha bem rápida, né? Em seguida a gente já vai então, né, para os nossos, para poder mostrar os editores para você. Eles começaram a surgir lá na década de 70, né? Lá na década de 70. Então, quando começaram a surgir aqueles computadores com as telas de vídeo, né? Então, eram aquelas telas de fósforo verde. Muitos de vocês talvez nem tenham conhecido, nem tenham visto, né? Um dos primeiros a surgir foi o O26, né? E eles tinham o objetivo, né, de substituir máquinas de escrever, aquelas máquinas de escrever antigas. Acho que muitos de vocês já viram uma máquina de escrever antiga, mas muitos de vocês talvez não tenham visto, né? Um monitor verde, né, aqueles computadores mais antigos, é mais natural isso. A primeira versão do Word ela foi lançada em 1983, né? E algo que é interessante ressaltar é o seguinte: qual que era o problema das máquinas de escrever? Né, a gente tinha aquelas máquinas que a gente ia apertando ela, elas iam escrevendo o texto, né? Mas muitas vezes um erro, né, em uma linha botava tudo a perder. Então a pessoa tinha que começar todo o trabalho de novo. Então estava lá super avançado no trabalho, uma página quase toda cheia de texto, de repente viu que tinha errado, né? Talvez tivesse que começar tudo de novo. Tinha algumas máquinas mais modernas que até tinham uma espécie de liquid paper, né, para poder apagar, então conseguia apagar, mas assim, mas ficava a marca do documento, né, o ideal era não errar. E aí você foi editando um documento no computador, né, ele poderia ser impresso, ele poderia ser corrigido a qualquer momento, né, o trabalho facilitava demais. Bom, é isso aí então. Vamos partir então para dar uma olhada no Microsoft Word, né, é, na versão mais recente dele e também no Documentos Google. Editores de texto eles são aplicativos como o Word, como o Google, tem o aplicativo do Google também, né? Nós vamos acessar. Basicamente são editores que a gente utiliza para poder estar criando, né, desde um folhetim até um livro. Então, vou abrir aqui para vocês o Word, né, que é um dos nossos editores de texto aqui, né, um dos mais conhecidos aí pelo mundo, né. Então, o Word, né, como uma ferramenta paga, né, um aplicativo pago, a gente tem uma série de opções dele, né, tem um suporte da Microsoft, né, tem a garantia das evoluções dele, né, e realmente ele é um editor de texto muito bom, né, ele tem todas as ferramentas, ao longo dos anos ele foi se aprimorando cada vez mais,
Com ele a gente pode fazer um currículo. Então, olha só, aqui a gente tem um tour aqui dele, né, um documento com espaçamento único. A gente tem aqui modelos de currículo, né, modelos de calendário que ele já gera automaticamente. Né, se a gente fosse criar isso, ia dar bastante trabalho, né? Um currículo cronológico, um currículo elegante, né, uma carta de apresentação. E aqui, se a gente clicar aqui, a gente consegue ter ainda mais modelos. Então, convites para festas, né, certificados de premiação, relatórios, né, certificado de funcionário. Então, assim, a gente tem muita coisa mesmo aqui, né, no bojo desse aplicativo para poder estar utilizando ele, né? E aqui a gente já tem um modelo em branco mesmo, né? E aí eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas interessantes que hoje o Word tem. Então, hoje ele tem essa função aqui de ditar, né? Que antes a gente precisava comprar um aplicativo para poder fazer o ditado aqui dentro do nosso Word, mas eu acho que até com essa evolução da internet, né, a velocidade da internet, então hoje, e principalmente, né, até a evolução desses aplicativos de reconhecimento de voz, né, então hoje existem aplicativos que, por exemplo, para poder fazer o legendamento, né, de um filme, de um vídeo, ele já lê, já obtém, né, aquilo que a pessoa está falando e já cria a legenda ali embaixo. Óbvio que isso nem sempre é 100% correto, mas funciona muito bem, né? E antigamente, né, na época do Windows 95, até um pouquinho mais adiante mesmo, a gente tinha um aplicativo chamado IBM Via Voice, né, que era um aplicativo que prometia que a gente ia fazer isso, poder fazer o ditado, e ele até funcionava muito bem mesmo, mas ele tinha uma série de passos que a gente tinha que fazer. A gente tinha que fazer um ditado, ele mostrava um documento para a gente, né, então a gente fazia um ditado para ele poder aprender, né, a nossa voz. Esses aplicativos hoje eles estão tão avançados nessa função do reconhecimento de voz, que a gente não precisa mais estar fazendo, né, esse treinamento, pelo menos não na maioria das vezes, né? Então aqui a gente pode digitar inclusive em outras línguas, então é bem interessante. Então, por exemplo, se eu quisesse até ver a minha, né, se eu estou falando bem o inglês, eu poderia fazer um ditado em inglês aqui, né? É bem legal. Aqui, né, a exemplo do Excel que a gente conversou na nossa aula passada, né, a gente tem a nossa barra aqui de ferramentas, né, então a gente tem aqui toda essa informação, aqui é a parte da nossa área de trabalho, né, do nosso clipboard aqui, para poder estar recortando, copiando, colando, o nosso pincel de formatação, né, aqui é uma formatação mais geral do texto, né, aqui opções de formatação do local, né? Então, se ele vai ficar centralizado, se nós temos uma lista, né? Uma lista com subelementos. Aqui temos alguns estilos prontos, né? Para poder criar documentos. Que essa funcionalidade aqui ela é bem interessante no momento em que a gente vai criar um livro, alguma coisa, um trabalho, um TCC, por exemplo, né, uma monografia, e aí ela precisa de um título. Então aqui a gente consegue definir níveis de título, né? Então aqui é o texto normal, né? Então aqui temos o título de nível 1, título de nível 2, né? A gente consegue criar vários títulos aqui para ele poder estar referenciando. Temos aqui já a opção de fazer uma citação, né? Aqui a parte de localização, substituir, seleção, ferramentas de seleção. E aqui a gente tem ainda essas outras abas aqui. Esse aqui é o Office 365, né? Então ele é uma das últimas versões aí, é um pouco mais... tem outras ferramentas, né? Aqui embaixo a gente tem, então, o zoom na página, né? Que a gente pode dar, aqui algumas opções de configuração, ver como folheto, né? O layout de impressão aqui, vamos ver. Então aqui o layout da web, layout de leitura, que é a parte um modo de foco aqui, né? Então, o que é esse modo de foco, né? A gente clica aqui e a gente vai ver só a nossa telinha aqui, né? Então, é algo para a gente poder realmente focar, né? Basicamente, é isso mesmo. Aqui outras configurações que a gente tem aqui, né? E vamos lá, que está habilitado o salvamento automático, então isso significa que ele está salvando, né, no meu OneDrive aqui, o documento automaticamente. Então, se porventura ocorrer algum problema, né, de algum travamento do computador, eu não corro o risco de perder todas as alterações que eu fiz.
Isso é bem interessante falar porque lá naquelas versões iniciais do Office era bem comum que ele travasse e a gente perdesse os documentos. Eu acho que, se eu não me engano, na versão 2000 do Office, ele já veio com uma versão bem incipiente mesmo de salvamento automático, né? Mas não dessa forma, então, se porventura a gente perdesse algum documento, a gente tinha uma chance de poder recuperá-lo, né? Então, isso é algo que realmente é bem útil. Aqui a gente tem ferramentas de inserção, então inserção de páginas, de tabelas, né? Podemos inserir aqui ilustrações, então a gente pode obter imagens da web, a gente pode utilizar, né, essas formas aqui, né? Aqui a gente tem o Smart Arts aqui, que são modelos, né, de modelos mesmo para a gente poder estar criando, né, algo visualmente agradável para a nossa página. Então, organogramas, coisas desse tipo, né? Ícones, então aqui uma foto instantânea, aqui um print da janela, inserir gráficos, né? Vamos lá, o que mais aqui? Então, podemos inserir comentários também, né? Esses comentários eles são bem interessantes no modo de revisão, né? Por aqui a gente faz a modificação aqui do cabeçalho, do rodapé, a gente coloca informações dentro deles, né? Então, por exemplo, o número da página, o nome do documento, coisas desse tipo, né? Podemos incluir também caixas de texto, né? Que são aquelas caixas flutuantes. Aqui, vamos ver as partes rápidas aqui, né? Então, a gente poder adicionar aqui dentro do nosso documento as propriedades, né? Do nosso documento, que estão guardadas bem aqui, através do... Cadê? Vamos ver aqui, informações, né? Então aqui a gente tem aqui, proteger documento, inspecionar, né? Temos o histórico de versões aqui, né? Vamos lá então, né? Aqui o WordArt são algumas letrinhas mais bonitas, né? O WordArt antes ele tinha mais opções, aí hoje ele está mais clean, mais elegante, né? Então aqui linha de assinatura, colocar uma linha de assinatura, né? Objetos aqui, o editor de equações aqui do, do Word, que ele é muito bom. Então, assim, ele é bem interessante para a gente poder fazer, né, um arquivozinho de fórmulas. É bem bacana mesmo, principalmente para quem é da área de engenharia, né, para quem é da área dessa parte de telecom, por exemplo, que vai mexer com isso aqui um pouquinho mais. Né? Quem mexe mais com essa parte científica é bem interessante. A gente consegue fazer belas fórmulas aqui nesse editor de equações. E aqui, símbolos mesmo. Né? Vamos continuar aqui então. Então aqui a gente tem opções de design para poder aplicar aqui ao nosso documento. Né? Então opções de cores, esquemas já prontos, né? De cores, de fontes, aqui parte de espaçamento entre parágrafos, efeitos. Podemos colocar uma marca d'água aqui, né? Então poderíamos colocar, por exemplo, aqui um confidencial, um não copiar, mudar a cor da página, né? A parte das bordas. Aqui no layout podemos definir aqui, então, a margem, né, do nosso documento. Então aqui a gente tem uma margem normal, então vocês veem que ela ocupa um espaço aí pelo menos de 1 polegada aí, né, no nosso documento. Particularmente, eu gosto bastante aqui dessa margem estreita, né, que ela dá esse espaçamento menor e a gente fica com mais espaço livre para poder usar dentro do nosso documento. Né, aqui a gente tem opções de orientação, então aqui a gente altera, né, para retrato ou para paisagem, né? Então aqui fica parecendo igual, fica parecendo uma fotografia, né? E aí a gente consegue utilizar essa área, né, mais larga aqui dentro do nosso documento, né? Aqui a gente tem vários tamanhos de documento, né? Então o principal papel utilizado aqui no Brasil ele é esse A4, né? Mas a gente tem outros e a gente pode, o ofício, por exemplo, carta, que eles são maiores que o A4. Desculpa. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, que se a gente optar aqui, por exemplo, por um carta e por um ofício, né, a impressora ela pode imprimir, né, o documento, então a gente vai ter mais espaço para escrever de cima para baixo nesse documento, né?
E pode ser que, se a gente utilize errado, se a gente escolha uma opção dessa, de carta ou ofício, por exemplo, e imprima em um papel A4, muito provavelmente, né, se a gente utilizar toda a área de impressão da folha, ele vai imprimir até o final desse A4 e não vai conseguir imprimir o documento todo, né? A impressora ela não consegue identificar o papel que está sendo utilizado nela. Então, por padrão, nessas folhas Chamex que a gente vê ser vendidas aí, né, em 500, aqueles chamequinhos, eles são no formato A4. Aqui a opção da gente colocar, né, várias colunas aqui, né, então a gente consegue colocar uma, duas, três, né, e podemos ter a opção aqui de mais colunas para poder fazer aquela coisa estilo classificados, né, então colocar várias coluninhas aí a gente consegue fazer. Aqui adicionar algumas quebras, né? Isso aqui também é dentro dos documentos, se a gente estiver fazendo um documento que vai precisar de índice, né? Algo que a gente vai utilizar bastante aqui, né? Essas formas de quebra de página aqui para que o nosso documento, para que o nosso índice ele seja feito corretamente, né? E para que no momento que a gente imprimir isso possa funcionar corretamente. Aqui a parte de recuos, né? À esquerda, à direita, né? Aqui, painel de seleção. Vamos continuar então, né? Aqui é onde a gente elabora o índice, né? Esses documentos mais que a gente precisa de índice, de numeração de página, das coisas. Então aqui a gente tem essa opção aqui, né? Do sumário. Então é através dessa opção que a gente cria aqui o nosso sumário automaticamente, né? Do nosso trabalho, do nosso livro, que a gente pode escolher o texto, os níveis, né, de tópicos que a gente vai demonstrar no nosso sumário. Então, aqui a parte de notas de rodapé, uma pesquisa inteligente, aqui inserir uma citação, né, aqui ele tem algumas opções aqui de formatação para poder colocar para a gente. Aqui a gente consegue inserir imagens, né? E para esses trabalhos, por exemplo, na norma ABNT, né, é necessário que as imagens, por exemplo, elas tenham legenda. Então, é através dessa opção aqui que a gente coloca isso. Vamos continuar aqui, né? Aqui é a parte de correspondências. Então, a gente tem aqui opções de criar um modelo padrão de documento, né? E utilizado para poder ir simplesmente substituindo partes marcadas, né, para poder imprimir vários documentos. Então aqui o principal mesmo é a gente pode, além da gente poder imprimir envelopes, né, o principal aqui é a mala direta. Então assim, quando eu fui estagiário lá em 2001, foi algo que descobriram que eu sabia fazer e assim isso para mim utilizaram muito essa habilidade minha de poder fazer mala direta. Eu era estagiário em um banco, né, e eles tinham que fazer regularmente essas malas diretas, né, para poder estar enviando informações, né, para aqueles clientes. Então a gente pegava um banco de dados com o nome, com o endereço daqueles clientes, tudo, e aí a gente fazia uma carta mesmo, né, um modelo de carta, e aí tinha um campo de nome que ele era substituído, tinha um campo de texto, né, dependendo se aquele cliente ele ia receber uma mensagem diferente do outro, a gente customizava o campo de texto. Então a parte de mala direta aqui, ela é bem interessante mesmo. Parte de revisão, né? Então aqui a gente tem a parte em que o Word ele vai verificar, né, a ortografia, a gramática do nosso documento. Então hoje o Word ele chega até o ponto de verificar a concordância, né, tanto nominal quanto verbal das nossas frases, né, nas versões mais iniciais dele, a única coisa que ele fazia, que ele verificava era se a palavra estava certa ou errada. Então assim, ele evoluiu bastante em relação a isso. Temos a opção aqui do nosso documento ser lido em voz alta, né, verificar a acessibilidade do documento. Então, hoje, com essa preocupação da acessibilidade, né, hoje ele tem uma ferramenta para poder estar verificando isso. Ele já tem aqui, né, embarcado nele uma opção para a gente poder fazer a tradução, né, de documentos. Obviamente, essa tradução não sai perfeita sempre, né, mas eu acho que já ajuda, né, inserção de comentários, aqui a parte de revisão, então a gente faz o controle das alterações no nosso documento, né? E a gente pode enviar para uma pessoa, ela faz as modificações e a gente vai conseguir ver o antes e o depois desse documento, né? E a pessoa pode fazer uma modificação
né, e colocar dentro de um comentário, né, a razão pela qual ela fez. Aqui também, né, então a gente aceita ou rejeita as alterações nos documentos, né, então ele vai avançando aqui e vai perguntando para a gente, alteração por alteração, se a gente aceita ou se a gente rejeita ela, né? Aqui a gente tem como comparar dois documentos ou como combiná-los, né? Então a gente tem duas versões de um documento. Então você fez um trabalho com seu colega, por exemplo, né? E aí ficou acertado criar um modelo inicial de documento, né? Com os tópicos que vocês vão tratar e vocês dividiram. Ó, fulano, você vai tratar do tópico 2, 4 e 6 e eu vou tratar do 1, 3 e 5. Então, se esse documento ele estiver bem padronizadinho, né, vocês seguirem mesmo esse modelo inicial pré-estabelecido, no momento em que for fazer a combinação dele, vai ser muito mais fácil. O Word ele tem uma ferramenta, uma certa inteligência, né, que verifica as zonas comuns e mescla o meio dessas zonas comuns. Né, aqui é a parte de opção de restringir edição, né, então a gente consegue fazer restrições em relação ao que pode ser modificado dentro do nosso documento. Né? Então, uma opção bem bacana aqui. E aqui mais a parte de exibição mesmo. Então aqui a gente está vendo aqui esses layouts de impressão, né, que são similares a esse aqui de baixo, né? A gente tem aqui parte de foco, leitura avançada, mesma coisa, né? Colocar as páginas ao invés delas serem verticais, né? Então a gente vai rolando para baixo, elas serem lado a lado. Podemos incluir essa régua aqui em cima, né, para a gente poder estar visualizando, né? Podemos inserir linhas de grade, né, igual aqueles caderninhos quadriculados, né? Um painel de navegação. Então, se a gente tivesse uma estrutura de tópicos aqui, né, igual eu mostrei para vocês lá no início, né, a gente conseguiria fazer a navegação através desses tópicos. Parte de zoom aqui, né? Conseguimos então organizar nossas janelas, então a gente consegue dividir, quebrar essas janelas em quatro locais, alternar entre essas janelas, né? Trabalhar com macros também dentro desse documento. Macros eles são scripts feitos em VB que permitem que a gente automatize determinadas tarefas dentro do nosso documento, dentro da nossa planilha, dentro do nosso PowerPoint. Né? Aqui a parte das propriedades aqui do documento, né? Então olha só, aqui eu tenho então o tamanho do nosso documento, a quantidade de páginas, palavras que ele tem, o tempo total de edição. Então aqui a gente consegue colocar então o título, né, as marcas, comentários aqui. Né? Então aqui, e se a gente clicar, a gente tem mais propriedades aqui para poder visualizar do nosso documento. Né? E aqui no caso, né, a gente tem aqui a parte de ajuda aqui, né, do nosso Word. Então aqui a gente tem aquela opção de ajuda mesmo para poder pesquisar a respeito de uma determinada funcionalidade do Word. Podemos fazer comentários, né, fazer um contato com o suporte, ver as novidades, né? Aqui essa opção aqui de mostrar treinamento que eu nunca tinha visto, né? Então assim, temos muitas opções aqui dentro do Word e normalmente o Word ele é um horizonte, né, para esses outros editores de planilha. Então ele chegou a um nível tão avançado, né, que meio que os editores de planilha eles se miram nele. Para finalizar, pessoal, a gente tem aqui também, né, aqui em cima. Então vocês podem ter perguntado isso, onde está a parte de refazer e desfazer, né? Então tá aqui. Temos o botãozinho aqui ao lado do salvar aqui, né? E aqui a gente tem opções para personalizar a nossa barra de ferramenta de acesso, né? Então o que a gente tem aqui hoje, né, é o salvar automaticamente, salvar, desfazer e fazer. Mas a gente pode colocar nessa barrinha aqui outras opções que também que a gente pode utilizar com mais frequência, né? Então, por exemplo, impressão rápida aqui, né? Então, cliquei, ele provavelmente já vai mandar para a impressora aqui. Ainda bem que a minha impressora está desligada, né? Vamos lá então. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui também, né? A parte de planilhas do Google. Então, deixa eu só um momentinho aqui. Então, deixa eu abrir o meu Google Drive. Enquanto isso, deixa eu apagar aqui esse documento que eu mandei imprimir. Selei. Vamos fechando o Word aqui. Abriu finalmente. Então vou jogar aqui para vocês, né? Então aqui a gente tem o nosso documentos Google, né?
Então, é o editor de texto aí do Google, né? E ele atende muito bem se a gente não tiver, né, um Word, né? Então, aqui a gente tem aqui a opção de nome do documento, né? Então, importante falar isso, para a gente ter o documentos Google, né, a gente precisa ter uma conta, precisa ter um e-mail do Gmail, isso é necessário. O documentos Google, né, ele tem algo bem interessante, né, que imagino que o Word tenha também, mas que nele já é meio que nativo, embarcado, né, que é essa questão de da gente poder editar um documento em conjunto. Então, por exemplo, então, ao invés da gente utilizar aquela função igual a do Word para poder mesclar dois documentos, a gente consegue criar um documento aqui dentro da nossa planilha, né? A gente consegue criar um documento aqui dentro do nosso Google Drive, né? E aí a gente compartilha esse documento com o nosso colega e a gente consegue fazer a edição dele ao mesmo tempo. Então, é bem legal isso. Aqui temos a opção aqui de desfazer, refazer, né? Impressão. Aqui também a gente tem uma verificação, né, da ortografia, né? O nosso pincel de formatação, o zoom do nosso documento. Aqui, né, opções de títulos, subtítulos também, né, aqui opções de fontes também, como temos no Word, né, tamanhos das fontes, né, opções de formatação, negrito, itálico, sublinhado, né, criação de link, né, um hiperlink, a gente colocar imagens tanto do nosso computador quanto do Google Drive, né, Google Fotos, né, opções aqui do alinhamento do texto, espaçamento entre linhas, opções de listas também. Então, listas, sublistas, né? Li aqui listas enumeradas, né? E listas não ordenadas aqui. Aqui, né? Recuos de página, né? A opção aqui de limpar a formatação, né? Aqui a gente já tem por padrão, né? A visualização aqui da nossa régua. Então, a gente consegue estar aumentando, diminuindo aqui o tamanho das nossas margens, né? Aqui dentro dessas opções aqui de salvamento de arquivo, né? A gente pode baixar ele para nossa máquina, ele convertido para o Word, ele convertido para um Open Document, né? Ele já para PDF, né? Um TXT sem formatação, ele para web, né? E ele como EPUB, que é aquele formato de livros, né? Livre. Temos a opção aqui de publicar na web, escolher o idioma aqui do nosso documento, né? Vamos ver o que mais aqui que a gente tem. Então, configuração da página, né? Então, é aqui que a gente seleciona então a opção de retrato ou paisagem, né? Temos aqui opções aqui também de tamanhos, né? Do nosso papel, da folha de papel, cor da página, as nossas margens aqui, né? Uma opção aqui de definir como padrão, então a gente faz algumas modificações e define como as opções iniciais, né? No momento em que a gente abrir um documento. Opções aqui de edição, né? Então editar, altera como sugestão, né? Opção de visualização aqui, né? Temos a opção aqui de esconder um pouquinho essa barrinha aqui, né? Aquela barra de cima ali. E aí vamos continuar. Essa visão aqui do Google ela é mais parecida com as versões mais antigas do Office, né? Então as versões mais antigas do Office elas eram mais parecidas com isso aqui. As opções elas estavam mais concentradas aqui dentro dessas barras aqui, né? Então vamos ver aqui a parte de edição, né? Então desfazer, refazer, aqui a do nosso clipboard, né? Que é aquela área de trabalho onde as coisas ficam copiadas, parte de localizar, substituir, né? Nossos layouts aqui de visualização, né? Então aqui a gente pode esconder a régua, por exemplo, né? Que imagens, também editor de equação, né? Cabeçalhos, rodapés, a opção de colocar um número de página, quebras de página, quebras de seção, né? Aqui a gente criar um sumário do nosso documento, né? Então aqui a gente tem opções aqui também de formatação de texto, aqui opções de formatação gerais, né? Então, alinhamento, recuo, espaçamento entre linhas, né? Aqui já opções pré-definidas, 1,15, que está selecionado por padrão. A gente pode selecionar um e-mail, espaçamento duplo, né? Números de páginas, a gente está fazendo o controle, cabeçalhos, rodapés, né? A gente inserir tabelas, fazer a limpeza da formatação.
E aqui outras ferramentas. Então, a parte de verificação gramatical, contagem de palavras. Então, como vocês podem ver, né, ele foi criado depois. Então, obviamente, né, como eu disse para vocês, o Word ele foi usado como referência para poder elaborar isso aqui. A gente tem essas outras opções aqui. Temos as macros, né, aqui do nosso documentos Google, que é aqui. Temos a nossa opção aqui de preferências. Tudo bem, né? Mas... bom, aqui outras informações de substituição, né? Então aqui se a gente colocar, por exemplo, C entre parênteses, né, ele já bota aquele Czinho do copyright, o R entre parênteses, né, o R de registro, né? Então aqui dois tracinhos e essa coisinha aí para frente, né, ele forma uma seta e isso aqui é bem legal, né? Ajuda a gente bastante aí na edição do nosso texto. Vamos ver o que é mais aqui. Parte de ferramentas, né? Então temos aqui também configurações de acessibilidade para que pessoas, né, com problemas aí de acessibilidade elas possam também poder utilizar adequadamente, né, esse editor de textos, né, digitação por voz, tradução de documento, né, que a gente tem alguns complementos aqui, então a gente consegue aqui dentro desses complementos colocar uma tabela de conteúdos, né, que seria uma espécie de sumário, né, a gente controlar as mudanças que estão sendo feitas no nosso documento, e a gente pode instalar, né, outros complementos dentro do nosso editor aqui. Então, alguns desses complementos eles são gratuitos, outros são pagos, né, e é dessa forma. O Word ele vem de uma forma completa, né, mas ele também tem documentos, né, ele também tem complementos, né? Mas aqui o nosso editor do Google ele é mais simples, né? E eles deixam para que os third parties, né? Que a gente chama, que são aqueles terceiros envolvidos, né? Que eles possam estar elaborando complementos e colocarem eles ou gratuitamente ou de forma paga através de uma subscrição temporária. Então você comprou, você adquire o complemento para poder estar utilizando isso aqui, né? Então aqui a gente tem um que provavelmente é para gráfico, né? Esse Lucid Chart, né? Então aqui a gente consegue ver aqui, ele tem várias opções de organogramas, né? É igual aquela opção que a gente tem lá dentro do nosso Word. Bem interessante. Vamos ver aqui então o que ele informa, né? Ele provém então diagramas online colaborativos, né? Vamos ver aqui se ele Vamos clicar aqui no Saber Mais. E vamos ver aqui. Aqui as pessoas colocam as avaliações, né? Então, é bem interessante esse aqui. Então, aqui, né, a gente tem gráficos. Então, a gente tem a opção também de opções como essa que elas atendem muito bem até os desenvolvedores, né, que a gente tem uma estrutura de decisão, tem outros elementos aqui. Bom, pessoal, então, basicamente esse aqui é o nosso, então, Google Documento, nossos documentos Google, que permite a gente estar elaborando documentos, a exemplo do que a gente poderia fazer dentro do Word. Então, é uma opção gratuita, interessante, que tem tantas funcionalidades quanto o Word, que atende tão bem, de certa forma, quanto ele. E como trabalho, pessoal, vou estar pedindo para vocês, nessa data de hoje, para vocês criarem um documento aqui dentro do nosso Google Planilha, algo bem simples mesmo. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês do que eu gostaria que vocês fizessem. Vou criar um documento e a estrutura dele vai ser separada por títulos. Então, a gente vai ter vários capítulos dentro do nosso documento e a gente vai gerar um sumário. Então, é algo bem simples que a gente vai fazer. Vou abrir aqui uma página com um Lorem Y aqui. E aí vamos pegar aqui uns 5 parágrafos de Lorem Y. Vou jogar aqui. Então, vou colocar para vocês o endereço para vocês poderem obter isso aqui. E aí eu vou colocar aqui capítulo 1 e vou copiar. Capítulo 2,
capítulo 3, capítulo 4 e o capítulo 5. Então, vamos só numerar eles aqui corretamente. E aí, com o texto assim, eu vou aplicar aqui o título de nível 1. Apliquei. Podemos pegar aqui também o nosso pincel de formatação. E aí eu tenho todos os capítulos separados aqui. Vamos aqui na parte de inserir. Vou colocar aqui uma quebra de página. E vamos criar um sumário aqui. Para a gente criar um sumário, a gente vem aqui no inserir, sumário, e vamos clicar, tanto faz, se vocês quiserem clicar nesse ou nesse. E aí eu vou pedir para vocês, quando colocarem, colocar aqui o nome de vocês. Então eu vou colocar aqui meu nome. Pronto, feito esse documento, já temos aqui, por algum motivo ele não criou os outros, vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Provavelmente foi porque eu utilizei o pincel de formatação. Então vamos fazer aqui corretamente. Então, capítulo 4, capítulo 5, todos com o mesmo título. E aí eu vou mandar atualizar aqui. Então, olha só, surgiu aqui. Vamos colocar cada capítulo em uma página, né? Então, eu vou colocar aqui cada capítulo aqui em uma página. Inserir, quebra de página. E aqui ele até mostrou uma opção para a gente que é o Ctrl Enter. Então, Ctrl Enter a gente consegue quebrar isso. Vamos atualizar aqui para a gente ver cada capítulo em uma página. Ele acabou colocando aqui também esse Marcelo Campos Brito. A gente vai simplesmente retirar ele aqui. E aí eu vou pedir para vocês, quando concluírem, vocês fazerem o download desse documento em formato PDF. Ele vai aparecer aqui a janelinha para download. E aí eu peço para vocês fazerem um envio para mim através da tarefa dentro do nosso Moodle. Ok? Obrigado, pessoal, vocês que ficaram aqui comigo. E até a próxima semana.